Olá, hoje, terça-feira, dia 7 de abril, estamos iniciando essa live diante de uma situação extremamente, vamos dizer, preocupante, porque foi divulgado hoje o relatório da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e com dados preocupantes sobre os países da América Latina, especialmente o Brasil e também a nossa região aqui, o estado do Rio de Janeiro e as cidades produtoras de petróleo. Mas para começar essa live aqui, eu vou chamar, eu estou aguardando aqui a entrada do economista Ranulfo Vidigal. Nós estamos tentando aqui fazer o Ranulfo entrar aqui para a gente conversar sobre isso, porque é muito interessante que o Ranulfo comente esses dados. Mas vamos numa prévia aqui para obter um feedback de vocês, para saber se o som está chegando certinho, se o som está bom, porque nós estamos testando aqui esse sistema novo hoje, que ele permite uma interação melhor, uma interação com participação aqui em vídeo. E eu gostaria de saber, eu queria até que a redação aqui me respondesse, deixa eu ver se me responde aqui ou para o WhatsApp, ou se me respondem aqui mesmo, internamente. Saber aqui, tá bom? Tá chegando bem o som aí? Eu chego bem até vocês? Bom, se ninguém manifestou, eu devo estar chegando sim. Mas vamos tentar aqui, vamos ver se o Ranulfo Vidigal está chegando. Vamos tentar aqui acoplar o Ranulfo Vidigal, mas enquanto o Ranulfo não chega, eu vou comentando. A questão é a seguinte: a Comissão Econômica para Caribe e América Latina, isso é um núcleo de estudos, é um núcleo que estuda a economia global, que faz levantamentos, projeções sobre o que vai acontecer, como a economia vai se comportar. E esse relatório da CEPAL, ele faz... Ah, que bom, tá chegando perfeito aí. Só já me deu um feedback aqui, tá chegando o som perfeito. Eu só espero aí, então, a chegada do Ranulfo Vidigal. Ver se o Ranulfo me responde aqui. Mas a CEPAL, eu vou interagindo com vocês ao mesmo tempo com o telefone, tá? Se vocês não se importam. Desculpas aqui para a gente dinamizar. A CEPAL, a Comissão para Assuntos Econômicos, a Comissão Econômica de Estudos para a América Latina e Caribe, ela fez uma projeção do que vai acontecer com a economia global, deixa eu ajeitar aqui a camisa, e o que vai acontecer com o Brasil no pós-pandemia. Porque existem dois eventos nesse momento acontecendo no mundo que que nós devemos nos ater, devemos estar atentos. A pandemia, por razões óbvias, porque é algo que diz respeito à saúde da humanidade, que diz respeito a riscos iminentes contra a vida de várias camadas da população, especialmente idosos, uma pandemia que também está matando jovens, está matando crianças, e que provoca uma quantidade de óbitos, de mortes no mundo de forma espantosa, e que se espalha numa velocidade também espantosa. Então, é um tema. E outro evento, concomitantemente, que já estava em curso, a crise econômica mundial, que foi acelerada pela pandemia. Então, o que a comissão ela checou, ela levantou? Qual vai ser o comportamento da economia global após a pandemia? O que vai acontecer com o mundo? Como é que a economia global vai se comportar? Então, o que se prevê é uma retração na economia global, porque todo mundo nesse momento aqui está perdendo dinheiro. Todo mundo nesse momento está perdendo dinheiro. As grandes empresas estão perdendo dinheiro. Os países
exportadores estão perdendo dinheiro, os prejuízos dos Estados Unidos são enormes, cito aqui como parâmetro, porque é uma grande potência mundial. O prejuízo do Brasil é enorme, os países aqui do continente são também enormes. E essa retração, ela nos trará consequências agora e consequências imediatas. Consequências imediatas. Está todo mundo descapitalizado, os governos têm que intervir. Os governos estão atuando para salvar empresas, estão jogando dinheiro na economia, para socorrer famílias que estão isoladas dentro de casa, famílias que não podem trabalhar, que não podem socorrer. Essa é uma função, é a razão também do Estado existir. Eu acho que agora, eu já estou aqui com o Ranulfo Vidigal, portanto já podemos, Ranulfo, dividir. Alô, Roberto, tudo bem, meu amigo? Ranulfo, eu estou chegando bem até você? Tá tranquilo, tudo tá? Ótimo, tô chegando. Alta tecnologia, parabéns, meu caro. Muito obrigado, Ranulfo, você também está muito bem, e você está me chegando bem para te ouvir. A minha imagem está acima do que eu mereço. Ranulfo, eu estava comentando agora aqui, nesse momento, uma situação que a manchete, é uma matéria, eu vou até exibi-la aqui na tela, a chamada que está no portal Viu, se você me permite, está aparecendo aí, ó. CEPAL prevê o maior desemprego, crise social e mais precarização da saúde na América Latina. É sobre isso que eu estava comentando. As consequências que isso já nos traz agora, esse período de pandemia, e que nos trará no período pós-pandemia. Essa matéria está muito completa, e a CEPAL, que é a Comissão para Assuntos Econômicos, a Comissão para Estudos Econômicos da América Latina e Caribe, é uma entidade, é uma agência de estudos acima de qualquer suspeita, não é, Ranulfo? Roberto, em primeiro lugar, eu queria destacar que poucos jornalistas destacaram essa importante matéria, né? Você, um jornalista cuidadoso, já deu detalhes daquela matéria ampla que você fez ao longo do dia. Uma outra coisa importante que para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, essa crise, Roberto, o portal Viu, através de várias matérias, várias colocações, várias entrevistas, já estava antecipando. O detonador desta crise foi a pandemia do coronavírus, mas já eu e você já estávamos identificando há bom tempo a dificuldade do sistema financeiro internacional, através das bolhas especulativas, de se manter isso por longo tempo. Chegou o coronavírus, foi um detonador, mas, de fato, digamos assim, já era um fato, já era uma questão que nós dois vínhamos conversando já há bastante tempo. Era impraticável uma bolsa de valores a 120 mil pontos, o índice Bovespa. Era impraticável, depois de tantas corridas, os índices americanos, Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq, naquele nível. E já era fora de propósito a Europa e o Japão, vivendo todos os dois países problemas seríssimos econômicos e financeiros, viver aquilo. Chegou a pandemia, ela detonou esse processo, muito bem desenvolvido e muito bem colocado pela CEPAL, coisa que já nos preocupa. Você hoje disponibilizou no portal Viu o nosso artigo semanal, onde eu coloco que a questão fundamental é a defesa da vida, a defesa da alimentação das pessoas, a defesa do sistema de saúde para que as pessoas possam ter mais garantia de que não vão sofrer essa pandemia de forma irreversível e possam, aquelas que tiverem que ficar em suas casas, a renda necessária para comprar comida e comprar remédio. Isso é fundamental, concorda? Concordo, Ranulfo. Eu vou até disponibilizar aqui agora, está na tela aí o link do seu artigo, ó, muito circo e pouco pão. Governos precisam proteger famílias mais pobres diante da crise econômica. Está aí o link para quem quiser acessar.
O link está aí disponível aí no portal. Não é? O Ranulfo, tem um detalhe aqui nesse artigo seu, que eu gostaria que a gente abordasse aqui, porque todo mundo que pregoa, todo mundo que defende aí o Estado mínimo, todo mundo, na verdade, faz uma demonização da intervenção do Estado na economia. Do Estado, todo mundo dizendo aí, o liberalismo sempre pregou o seguinte: olha, acabou o Estado do bem-estar social, a mão invisível do Estado agora, a mão invisível do mercado é que tem que operar, lá, ressuscitando Adam Smith. Mas nesse momento de crise, em todas as crises, 2008 foi assim, 2029 foi assim, e agora o Estado é novamente instado a entrar na economia, jogando dinheiro para socorrer todo mundo. Nesse momento, o liberalismo ele corre para debaixo da coberta, né, Rano? E você hoje observa isso, que o Estado tem que intervir para socorrer as famílias. Roberto, a primeira frase desse artigo que você está disponibilizando agora é quando eu digo que havia dinheiro, só o dinheiro estava escondido em algum cofre subterrâneo em Brasília. Né? Porque nesse momento de grandes dificuldades, o governo tem que gastar e dar liquidez para o setor financeiro, como está acontecendo. Para quê? Para evitar uma corrida bancária, para evitar que as pessoas fiquem, digamos assim, sem confiança no sistema como um todo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na França, está acontecendo no Japão. Ontem mesmo, o primeiro-ministro japonês anunciou um pacote de incentivos de $1 trilhão também. Isso vai acontecer no Brasil. Ou no Brasil, a única diferença é que o socorro aos bancos está em alta proporção e o socorro às famílias ainda está lento, ainda está a conta-gotas. Mas, na verdade, nós temos que fazer as duas coisas: socorrer o sistema, socorrer os microempresários e socorrer as famílias com transferência de renda, como essa que vai começar nessa quinta-feira para os informais. Ranulfo, na região, aqui na zona produtora de petróleo, Macaé, Campos, Quissamã, o relatório da CEPAL, que a gente estava agora se referindo, que a gente abordou aqui no início dessa live, ele diz o seguinte, que os países que mais sofrerão com a crise global são os países especializados em exportações primárias. Então, só aqui o Brasil, que é um exportador de produtos primários, os países da América Latina, não tem país industrializado na América Latina assim, em grandes proporções. Todo mundo aqui é agroexportador. Mas a nossa zona produtora de petróleo, durante o período em que o petróleo ele estava cotado, que tinha crise global, que o petróleo estava cotado o barril a $113, e o petróleo bombando no mundo, então as prefeituras, o estado do Rio de Janeiro, a economia, de uma forma geral, ela funcionava como um colchão. Os royalties do petróleo, participação especial, era um colchão amortecedor. Esse colchão amortecedor aqui para a nossa região, para Campos, Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e todas as cidades da região dos lagos, ele agora desapareceu. Como é que vai ser, Ranulfo? Como intervir? Como jogar dinheiro para socorrer famílias nessa região, que é uma região empobrecida, uma região rica, porém pobre, porém empobrecida, com renda mal distribuída? Olha, nós temos, Roberto, dois exemplos. Os novos ricos, que são os municípios de Niterói e Maricá, né, como eles não tiveram tempo de gastar o dinheiro com aquela arrecadação maravilhosa que aconteceu nos últimos anos, e fizeram fundos específicos para guardar, eles estão, nesse momento, fazendo políticas ativas muito interessantes. Inclusive, uma grande rede nacional de televisão ontem, no seu principal jornal, destacou que hospitais para combater essa endemia estão sendo financiados pelos 2 municípios para o vizinho município de São Gonçalo.
que é um município que não tem produção petrolífera, não tem esse recurso e teve que se socorrer no seu vizinho. É uma coisa interessante. Já para o norte fluminense, a situação pega principalmente a cidade de Campos numa situação muito... É a questão, nesse momento, que nós estamos tendo que ter o cuidado de avaliar. São os novos ricos que têm hoje capacidade financeira para tocar investimentos e transferências de renda, e os antigos ricos, e em particular a cidade de Campos, provavelmente não é o mesmo caso da cidade de Macaé. A cidade de Macaé tem uma estrutura produtiva que permite uma arrecadação própria, mas na cidade de Campos, especificamente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde o poder público precisava estar muito ativo. Vou dar como exemplo. Ano passado gastou-se na assistência comunitária 12 milhões de reais. O que é assistência comunitária? É o apoio para as famílias mais humildes. Nesse momento, o governo tinha que estar com a capacidade de gastar 25, 30, 50, para quê? Para socorrer aquelas famílias que mais necessitam. Mas eu quero crer que dificilmente isso possa acontecer em função da situação fiscal muito delicada que a cidade de Campos está passando. O Ranulfo, um outro detalhe aqui nessa região toda é que muitas fortunas, elas emergiram nesse período. Pessoas que trabalhavam com obras públicas, são empresas que, de certa forma, absorveram boa parte da renda gerada pelo município. E essas empresas, elas imobilizaram muito patrimônio. Teve muitas empresas que comprou imóveis, comprou uma porção de coisa, fez aplicações em bolsas de valores. Só que o custeio da manutenção de todo esse aparato, ele hoje se tornou dispendioso. O cara que tem hoje 5 imóveis no centro da cidade de Macaé, no centro de Campos, de Cabo Frio, você tem donos de imóveis alugando imóvel lá ao preço de taxas para pagar IPTU, para pagar condomínio. Para você ter uma ideia aqui, vamos citar como exemplo, tem um shopping na cidade de Campos, da 28 de março, que se você chegar lá agora, alugar uma loja para pagar metade do IPTU e metade das taxas, você abre as portas e começa a funcionar. Você não vai ter freguês. Então, nós vamos ter um período aí de transição. Nós veremos um período aí que muita fortuna, assistindo muita fortuna virando pó, não é, Ranulfo? Olha, eu tenho a impressão que hoje, por exemplo, essa sobra no mercado imobiliário na região, né, é uma questão geral, por um motivo muito simples. Há um sentimento, Roberto, de que você, ao investir no imóvel a médio e longo prazo, para com isso ter uma renda para a sua aposentadoria ou para o estudo dos filhos, enfim, ter um patrimônio e com aquilo poder ter uma condição de sustentar os momentos de baixa de receita que é natural no ser humano. Né? Evidentemente que isso gera estocagem de imóveis. Todas as cidades do Norte Fluminense, como todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, estão super estocadas. E isso representa dizer o quê? Que o custo para você ser detentor hoje de muitos imóveis, como você colocou muito bem, é alto. Né? Isso, evidentemente, vai mexer com a construção civil, porque já havia um reinício de construção civil familiar, construção civil para residências, já voltando. Isso pode ser que tenda a se estagnar novamente, o que é muito ruim para o mercado formal de trabalho. Isso, evidentemente, está associado a isso. Muitas famílias fizeram grandes investimentos da construção civil na correta expectativa de que aquilo se transformasse em renda futura nos momentos de dificuldade. Veio essa queda, a queda não foi uma queda, foi um tombo, né? E esse tombo vai ser recuperado com muita lentidão. Hoje mesmo, 2 economistas muito importantes do mundo, o Ben Bernanke e a Janet Yellen, que foram do Banco Central americano, disseram que o mais provável é que nós tenhamos uma recuperação na forma de U, ou seja, vai cair, vai ficar no mesmo lugar por um tempo, paulatinamente voltando. Quando a expectativa de algumas pessoas
pessoas era que você tivesse uma recuperação em V, caía muito fortemente e depois rapidamente voltaria. Isso terá implicações com a construção civil e esse estoque de imóveis existente em todo o estado do Rio de Janeiro vai ficar ainda mais difícil de ser vendido com rapidez. Ranulfo, para os nossos amigos que estão aqui agora acompanhando o internauta, aquele cara que guardou um dinheirinho para comprar o carrinho dele, para comprar a geladeira, para comprar o televisor, o que é mais recomendável nesse momento? Ele comprar ou esperar um pouco mais? Porque vai ter gente queimando estoque brevemente, né? Não tenho a menor dúvida. Em momentos de crise como nós estamos vivendo, o que mais a pessoa tem que ter é liquidez, ou seja, ativos líquidos. O que é isso? São ativos que eu posso, da noite para o dia, dispor, né? E aí entra a renda fixa, a caderneta de poupança, porque à medida em que o estoque de imóveis, o estoque de bens e serviços comece a ter uma demanda menor do que a imaginada, nós podemos vir a ter preços muito convidativos para veículos usados e para imóveis e para bens e serviços. A tendência é de uma deflação. A deflação é quando você não consegue vender aquilo que você sabe que vale 100, mas a liquidez existente no mercado e o punch da economia não permite com que você venda no preço justo. Vai ter muita coisa, Roberto, sendo vendida abaixo do preço justo, mas dentro do preço de mercado em função da liquidez. Aqueles que tiverem líquidos, que tiverem clientes para fazer estas compras, vão poder comprar coisas com valor bastante razoável. É só esperar, observar e escolher bem. É só ter paciência. Guarda o dinheirinho, junta um pouquinho mais e tenha paciência que daqui a pouco começa aquelas liquidações, né? O preço queima. Porque tem muita coisa. O Ranulfo, eu estava olhando hoje ainda. Exatamente. Tem muitas pessoas insistindo em abrir lojas. Tem várias pessoas entrando na justiça. Em algumas cidades hoje, em 30 e poucas cidades, 39 cidades, hoje o governo do estado baixou um decreto autorizando funcionar 30 e poucas cidades no estado do Rio de Janeiro, onde houve um pequeno índice de infestação de coronavírus, ele autorizou a funcionar. Mas vai faltar freguês em loja, porque tem muita gente temerosa em circular ainda, tem muita gente que ainda está se resguardando, está ficando dentro de casa. Então vai ter loja aberta, vai ter mercadoria, mas vai faltar freguês, né? E as pessoas estão descapitalizadas. Somente as pessoas estão sem dinheiro, né? Este momento, Roberto, é o momento das famílias optarem pelos bens essenciais. O essencial é o alimento, o essencial é ter a capacidade de ter o seu plano, o seu sistema de saúde. Esse momento é ter o dinheirinho guardado para que possa comprar o remédio necessário, principalmente para as pessoas mais idosas. Portanto, este é um momento de coisas essenciais. As coisas não essenciais só voltarão a ter demanda expressiva à medida que a economia volte, que a renda volte a girar e que as pessoas naturalmente voltem a ter confiança na economia e confiança de que não vão perder seus empregos e de que não vamos ter uma reviravolta nova com uma nova crise. Ranulfo, foi uma pergunta muito interessante, está na tela aí para você acompanhar, do Alex do Farol. Ele pergunta o seguinte: boa noite a todos. Tem algum risco do governo prender o dinheiro nos bancos? Essa pergunta, Alex, ela é muito pertinente, dada a instabilidade jurídica desse país. Porque nós já tivemos um precedente, Ranulfo, que foi em 1992, no governo Collor, quando confiscaram praticamente o que se tinha guardado, dinheiro, até poupança. Se confiscou poupança. Então, essa preocupação dele é muito pertinente. Roberto, a sua pergunta, Alex, boa noite, meu caro Alex, a sua pergunta é muito interessante, meu amigo. O risco hoje de que nós tenhamos um congelamento de valores na rede bancária é baixíssimo. E vou lhe explicar por quê. Desde semana passada, o Banco Central brasileiro
liberou o compulsório bancário dos bancos, que é aquela reserva que ele tem para fazer face às retiradas de recursos, e quanto for necessário vai injetar de liquidez para que você, caso precise do seu poupança, ou o que quer que seja, tenha condição de ir lá buscar. E mais, há uma diferença entre o plano Collor. O plano Collor imaginava que, retirando a liquidez do mercado, nós fôssemos ter inflação controlada. Hoje nós estamos vivendo o contrário, nós estamos vivendo uma deflação, ou seja, uma queda generalizada dos preços de todos os bens e serviços. Portanto, não justifica prender o dinheiro para controlar a inflação, dado que a inflação está caindo, e não justifica em função de que o Banco Central, desde semana passada, já injetou 1 trilhão e 200 bilhões de reais no sistema financeiro, no sentido de garantir qualquer necessidade do grande público, e que é natural, no sentido de buscar seu recursozinho guardado ali, aquele recurso suado. A chance é baixíssima, e agora com a economia e com os recursos voltando, vou dar como exemplo, no meio do mês em diante já vai pagar metade do 13º do servidor do INSS. Semana que vem já começa a pagar o pessoal aí dos R$600. Tudo isso faz o quê? Faz com que cresça a liquidez na própria economia, a liquidez volta para o setor bancário, entra no bolso do consumidor, vira compra e tudo começa a girar, né? Portanto, a sua pergunta é extremamente pertinente, mas a minha opinião, o meu sentimento é que a probabilidade é muito pequena. Embora, meu caro Alex, estejamos no Brasil, né, meu amigo? Ninguém pode prever aqui. Mas muito obrigado, Alex. Muito, muito pertinente a pergunta, a pergunta do Alex. O Brasil é um país inusitado, né, Arnaldo? Segundo o Tim Maia tinha uma expressão que sintetizava muito bem o Brasil, né? Ele dizia o seguinte, que o Brasil não poderia dar certo, porque o Brasil era o país em que cafetão se apaixonava, não sei se eu estou na ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, prostituta se apaixona, traficante se vicia e pobre é de direita. Né? Esse Tim Maia falava isso. Então o Brasil não poderia dar certo. O mais, este é um país em que até o passado muda. Até o passado muda. É verdade. Agora, o Ranulfo, imediatamente, nesse exato momento, o que nós estamos assistindo aqui na região é uma queda avassaladora na arrecadação de royalties do petróleo. Eu creio que a internet do Ranulfo está oscilando lá um pouco. Agora voltou, Ranulfo. Mas aqui nós temos uma crise avassaladora de arrecadação, porque o petróleo, a Petrobras, ela praticamente paralisou sua produção, ela reduziu muito sua atividade na bacia de Campos. Isso vai refletir no caixa já das prefeituras, agora nos próximos meses. Então, nesse mês aqui, nós estamos recebendo, as prefeituras elas estão trabalhando com recursos que são repassados de atividades financeiras anteriores. A partir dos próximos meses, vai refletir a queda na arrecadação de hoje, né? A Agência Nacional de Petróleo fez uma reestimativa da indenização do petróleo para todo o Brasil. E aí, evidentemente, é um bom indicador do que pode vir a acontecer em nossa região. A ANP está estimando uma perda de indenização do petróleo este ano, em relação ao imaginado no início do ano, entre 26% entre 26% e 30%. 36%? Entre 26% e 30%. Meu Deus do céu. A notícia agora, de hoje, foi de ontem, eu conversei aqui, foi com o deputado Vladimir Garotinho por telefone, e ele me alertou, me falava o seguinte, que ele estava protocolando o nome da frente parlamentar lá em Brasília, que defende essa questão de royalties, estava protocolando um pedido ao Dias Toffoli para mudar a data de julgamento, postergar o julgamento envolvendo essa questão de redistribuição de royalties.
e, segundo ele, internamente já havia ele sentiu um clima muito favorável internamente no Supremo Tribunal Federal, então é provável que isso venha a acontecer. E não sei se no exato momento se isso muda muito, se isso muda tanto, né, Ranulfo? Em termos de arrecadação, né? Acontecendo é uma boa notícia, no seu. Fazer um julgamento desse no meio de uma crise de grandes proporções como essa tem implicações negativas, porque os orçamentos estaduais das prefeituras já está tão mexido e mais essa mudança pode vir a representar ainda uma situação mais difícil para as prefeituras e para as cidades. Aproveitar a sua colocação e recordar que ontem o jornal Valor Econômico fez uma extensa matéria crescente do governo do Estado na questão arrecadatória. A ação do mês de ficou 100 milhões abaixo do mesmo período do ano passado, já mostrando a situação de recessão. E a indenização do petróleo em queda está forçando o governador Witzel a transformar numa estágio, né, para poder colocar em dia as contas e evitar qualquer tipo salarial dos 500 mil servidores públicos. Isso dá bem a ideia do quanto caso o STF, nesse momento, empurre para depois que essa crise passar, né, Roberto? Empurra essa discussão, exatamente. Ranulfo Vidigal, nós já estamos aqui, já são 19 horas, já 3 minutos, eu queria terminar essa live aqui no exato momento, sempre fazer ela em meia hora, às vezes ultrapassa um pouco, mas eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nessa live, e vamos aqui interagir outras vezes, porque economia, o que vai doer no bolso das pessoas, é o que vai, assim, digamos, preocupar as famílias daqui para frente, porque nós temos que entrar já discutindo e abordando, preparar o espírito das pessoas para o que está acontecendo agora em termos econômicos e o que vem daqui a pouco, o pós-pandemia, porque isso vai passar. Ainda que demore um pouco, mas vai passar, né? E depois as contas chegam. Exatamente. E nesse momento as pessoas têm que se manter em casa, observar as orientações das autoridades sanitárias brasileiras, né, no sentido de que nós possamos passar por essa tempestade com a menor avaria possível, né? Eu desejo a todos que tenham uma excelente noite. Quero parabenizar a você e a toda a sua equipe, Roberto, e me colocar sempre à disposição para esse debate sadio que a gente sempre faz, meu amigo. Um abraço fraterno. Um abraço, Ranulfo, muito obrigado. Até a participação do economista Ranulfo Vidigal. Muito interessante essa questão econômica, porque está todo mundo até agora relaxando um pouco, porque está suspenso o pagamento de água, está suspenso o pagamento de conta de energia. Empresa que, concessionária de água e de energia, não pode cortar luz, não pode cortar água, mas essa conta, em algum momento, ela vai chegar. Não sei de que forma vai se pagar e de que forma vai se parcelar. Porque até aqui, todo mundo suspendeu. Ok. A Alerj, aqui no estado do Rio de Janeiro, aprovou lei estabelecendo isso. Mas não aprovou até aqui, não se discutiu como vai ser depois. Então, acho que são questões que precisam começar a entrar em pauta. Antes de encerrar essa live aqui, vamos só dar uma pincelada aqui, rapidinho, nas estatísticas de coronavírus no Brasil. Total no Brasil hoje de pessoas infectadas são de 13.717 pessoas. 13.717 casos de coronavírus hoje. São 667 pessoas mortas no Brasil. Ontem, a estatística era a seguinte: 12.056 pessoas infectadas e 553 óbitos. Portanto, nós temos hoje mais 1.661 pessoas infectadas e 114 óbitos. Isso hoje, tá? Olha a diferença. Em 24 horas,
mais 1.661 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no Brasil. Em São Paulo, nós temos aqui 4.886 casos confirmados, 304 óbitos. Hoje em São Paulo, são 5.682 casos confirmados e 371 óbitos. A diferença de 816 casos confirmados e mais 67 óbitos. No Rio de Janeiro, ontem nós tínhamos 1.461 casos confirmados e 71 óbitos. Hoje, já são 1.688 casos confirmados e 89 óbitos. A diferença. Em 24 horas, nós temos mais 227 pessoas infectadas no Brasil. Casos confirmados no Brasil. E 18 óbitos. Essas são as estatísticas. E nós temos essas estatísticas por cidade, casos aumentando em Campos, aumentando em Macaé, aumentando em Casimiro de Abreu, aumentando em Rio das Ostras, aumentando em várias cidades. Em várias cidades. A doença ela já está se interiorizando. Agora, em algumas cidades também, o pessoal já relaxou, tá? As agências bancárias em algumas cidades aí lotadas, um monte de gente concentrados. Áreas centrais aí, calçadões, um monte de gente caminhando. Tem gente correndo na rua, fazendo caminhada, fazendo... Muita gente não está acreditando, tem muita gente pagando para ver. Tem muita gente aí que você tem que, quando ver, tem que correr, porque é um potencial hospedeiro de coronavírus. Que está no meio de todo mundo, está levando a vida normal. Está levando muita vida normal. Tem muita gente que pode adoecer. Não é esteio de família, não tem pessoas com comorbidade em casa, não tem com que se preocupar, a não ser com elas mesmas, mas são pessoas egoístas. Elas não estão se preocupando com as outras. Né? Então tem muita gente pagando para ver, tem muita gente que está deixando o barco correr, deixando rolar, deixando a vida levar. Eu estou me cuidando, no isolamento. Espero que você também esteja. Hoje, nós estamos encerrando essa live. Amanhã, a partir das 18 horas, nós voltaremos com esse novo sistema, que é bem melhor, dá para interagir melhor, onde se interage aqui ao vivo, a cores em tempo real, bom? E se você gostou, tem comentário aqui? Deixa eu ver comentário. Vamos interagir um pouquinho com as pessoas aqui. Tem gente aqui comentando aqui. Deixa eu dar uma sugestão só de matéria aqui antes de encerrar a live. Olha, 8 coisas que você precisa saber sobre o coronavírus, a doença que se espalhou pelo mundo. Nesse link aqui do Portal Viu, você consegue conferir essa reportagem, tá? Deixa eu agradecer ao Tiago aqui, que está me parabenizando aqui pelo Dia do Jornalista. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Hoje é Dia do Jornalista. Nem lembrou, né? Mas eu lembro. Isso é uma profissão boa. Gosto de ser jornalista, viu? Gosto. Profissão que eu gosto, que eu amo. Faço isso com louvor mesmo. Mas vamos dar uma destacada aqui também, antes de encerrar aqui essa live. Vamos dar aquilo que foi destaque nessa live aqui de hoje, aqui, que nós discutimos aqui com o Ranulfo Vidigal. CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, prevê maior desemprego, crise social e mais precarização da saúde na América Latina. Aí, ó. O portal viu muito circo e pouco pão. Governos precisam proteger famílias mais pobres diante da crise econômica. Foi o artigo de Ranulfo Vidigal de hoje. Mas muito obrigado a você por nos acompanhar aqui nessa live. E amanhã a gente volta. Amanhã tem mais. Até mais.